Então, muito boa tarde. Neste vídeo vou resolver, portanto, esta questão do 12º ano. Considera a função f definida em R por f de x igual ao logaritmo neperiano é elevado a x menos 1 se x for maior do que 0. É elevado a x quadrado se x for menor ou igual que 0. Questão A. Determinar os zeros. Ora, determinar os zeros de f é muito fácil. É apenas fazer f de x igual a 0. E agora vou a cada um dos ramos. Vamos ao primeiro. Ou seja, vou fazer ln de elevado a x menos 1 igual a 0. Tudo muito bem. Agora, isto é o mesmo ainda que ter ln de elevado a x menos 1 igual a ln de 1, porque o ln de 1 é igual a 0. Ora, como o logaritmo é uma função injetiva, eu posso então concluir que elevado a x menos 1 é igual a 1, ou seja, elevado a x igual a 2. Então, pelo que se sabe dos logaritmos, este x que aqui está nada mais é x igual a ln de 2. Pois tudo muito bem, isto é realmente um zero, mas cuidado, é zero porque ln de 2 é maior do que 0. Porque se desse, por exemplo, x igual a menos 5, estava neste ramo, já não era 0. Ok, tudo bem até aqui. Então agora temos a outra, não é? Que é elevado a x ao quadrado, que é uma, digamos, é uma função tipo exponencial, não é propriamente exponencial, porque se fosse a exponencial padrão era elevado a x, isto é uma composta, e queremos que isto seja igual a 0. Nunca se consegue que esta função seja igual a 0. Aliás, podem mesmo ir, agora já de posse, mentalmente do gráfico desta função, que há de ser uma coisa parecida a uma parábola, mas não o é. Isto é uma função par. Esta função nunca, que é elevado a x ao quadrado, nunca se vai anular. Portanto, isto quer dizer que a função aqui f, definida por ramos, só vai ter um zero, que neste caso é ln de 2. Então agora na linha B vou estudar f quanto à continuidade. Cuidado, porque aqui pode haver um outro tipo de pergunta. Estudar f quanto à continuidade no ponto x igual a 0. E aqui o indivíduo só vai aplicar o limite f de x, quando x tende para 0, a ver se é igual ao f de 0. Aqui não. Perguntam a continuidade em todo R. Então, bora lá. Eu vou primeiro analisar para x maior do que 0, que é esta função, que é o ln de elevado a x menos 1. Repare-se no seguinte. Elevado a x é uma função contínua. 1 é uma função constante, é uma função contínua. A diferença de funções contínuas ainda é uma função contínua. O ln de x é uma função contínua, estou aqui com x maior que 0. Agora repare-se no seguinte, se eu designar este ln de x por um f de x, e se eu designar elevado a x menos 1 por um g de x, então isto quer-me dizer que o f após g composta, f após g de x, nada mais é que o f de g de x, que neste caso g de x, como estão a ver, é precisamente elevado a x menos 1. Isto significa que eu chego à função f, que é, neste caso, o logaritmo, e substituo o x por x menos 1 para obter ln de elevado a x menos 1. Agora, há uma coisa. A composta de funções contínuas ainda é uma função contínua. Portanto, eu mostrei neste momento que para x maior que 0, o ln de elevado a x menos 1 é uma função contínua para x maior do que 0. Para x menor que 0, a função que nós temos é elevado a x ao quadrado. Então a coisa é a mesma, quer dizer, por um lado eu tenho a função x ao quadrado, que é uma função polinomial, é contínua. A exponencial elevado a x é uma função contínua. Da mesma forma, se eu designar esta função aqui, x quadrado por g de x, esta função é elevado a x por f de x, então o f após g de x nada mais é que o f de x quadrado. Ou seja,
Substituindo ou trocando x por x quadrado na função f, que neste caso é e elevado a x, vou obter e elevado a x quadrado. E, portanto, como dito anteriormente, a composta de funções contínuas ainda é uma função contínua. A questão agora que se põe, finalmente, é estudar a continuidade no ponto x igual a 0. X igual a 0. Aqui sim, temos que ver se, escolhendo talvez aqui uma outra cor, se o limite de f de x, quando x tende para 0, é igual ao f de 0. Ora bem, o f de 0, como vimos, é fácil de ver aqui, f de 0, ficarei com e levantado a 0, que é 1. Portanto, é só agora lá chegar e colocar precisamente 1. Este f de 0 há de ser 1. E para o cálculo deste limite, dado que a função está por ramos, eu terei que calcular o limite quando x tende para 0 mais, e neste caso, o limite quando x tende para 0 mais é o ln de levantado a x menos 1. É isto. Ora bem, quando x tende para 0 mais, esta função exponencial que aqui está, cujo gráfico é isto, aqui é quando x é 0, aqui é 1, digamos, tenho aqui uma reta, digamos assim, só para ajudar. Quando x vem aqui pela direita de 0, o x tende para 0. Então aqui toma este valor, depois toma este, depois toma este, depois toma este. Quer dizer, ela vai tender para 1, é exponencial, mas por valores superiores a 1. Quer dizer, eu vou ficar com um valor superior a 1, um nada, um todo nada, menos 1. Quer dizer, isto vai-me dar um logaritmo de 0 mais. Mal seria se não desse, porque um logaritmo, como sabem, é uma função assim. E se fosse 0 menos, não tinha caminho para andar. Quer dizer, como está aqui 0 mais, esta coisinha, ele toca lá, não sei o quê, não sei o quê, muito próximo de 0, isto vai dar precisamente menos infinito. Ora bem, tudo bem. Agora, o limite, quando x tende para 0 menos, há de ser da outra função, que é elevado a x quadrado. Que é muito fácil, isto é elevado a 0, que dá 1. Ora bem, se eu quisesse falar um bocadinho sobre a continuidade, eu poderia dizer, dado de facto estar aqui a imagem em 0 ser 1, que esta função era contínua à esquerda de x igual a 0. De qualquer maneira, a função não é contínua no ponto 0. Passo então, neste momento, à linha C, que é estudar a função quanto às assíntotas do seu gráfico. Ora bem, assíntotas. Em primeira análise, note-se, devido ao facto de termos aqui, a função aqui quer dizer, aqui, aliás, nem é preciso pensar muito porque nós já reparamos que aqui no ponto x igual a 0, quando eu estive aqui a calcular este limite aqui, quando x tende para 0 mais, portanto, o limite da função dá menos infinito. Portanto, realmente x igual a 0 vai ser uma assíntota. X igual a 0 é uma assíntota vertical. Portanto, esta pergunta vem na sequência da anterior. Vertical, mas à direita. Isto quer dizer que a função, seja ela como for, à direita de 0, ela vem mais ou menos, dá menos infinito e depois não sei como é que se passa. Pelo menos aqui passa-se assim. Tudo bem. Tem uma assíntota vertical que é x igual a 0. Agora vamos estudar de seguida as assíntotas não verticais, que são do tipo... Não verticais podem ser horizontais ou podem ser oblíquas. Mas repare-se no seguinte, se eu tiver... As oblíquas são desta forma. Y igual a mx mais b. É evidente que o indivíduo que esteja muito traquejado em fazer limites pode logo olhar para a função, calcular o limite desta função, por exemplo, quando x tende para mais infinito, desta quando tende para menos infinito, vamos supor que dá um valor e concluir logo que havia uma assíntota horizontal.
mas às vezes as pessoas não estão assim tão traquejadas. Portanto, o que eu vou fazer é reduzir tudo a isto, porque reparem, se este M for 0, então tem uma assinto horizontal, quer dizer, está tudo aqui nesta fórmula. Então vamos ao M. O M, e agora vou pensar o M, mas vou pensar com a função, digamos, se há uma assíntota para mais infinito, ou seja, quando x tende para mais infinito. Neste caso, o M é calculado como o limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x. Ou seja, é o mesmo ter limite quando x tende para mais infinito do ln d levantado a x menos 1 sobre x. E como estão a ver, este limite quando x tende para mais infinito, eu vou aqui obter precisamente é levantado a mais infinito, repare-se na exponencial, não é? Faz assim. Quando x vai para mais infinito, ela também vai para mais infinito. Mais infinito menos 1 dá mais infinito. O logaritmo de mais infinito, repare-se que é assim. Também quando x vai para mais infinito, vai para mais infinito. Quer dizer, aqui em cima tenho mais infinito. Aqui em baixo também tenho infinito. Uma indeterminação. Vou levantar esta indeterminação da seguinte maneira. Vou fazer limite. Quando x tende para mais infinito, traço fração, ln d levantado a x menos 1. Vou tirar aqui um x e vou somar x. Não alterei nada. Eu vou colocar aqui um x. O que eu vou fazer agora de seguida é limite, quando x tende para mais infinito, de ln d levantado a x menos 1, menos, vou passar este x a um logaritmo, é fácil, faço logaritmo de e levantado a x, mais x sobre x. Isto ainda é o mesmo que ter limite, quando x tende para mais infinito. Aqui nesta primeira parte, o que eu vou fazer é aplicar as propriedades dos logaritmos, que é fácil, vou ficar com ln, d levantado a x menos 1 sobre x, mais x, obviamente, que é este x que aqui está, sobre x. Agora vou aplicar a propriedade, vou aplicar a propriedade, agora vou aplicar a propriedade distributiva, não é? Portanto, da divisão, mas neste caso é da divisão em relação à adição, mas é só a distributividade, portanto, à esquerda, porque se eu tiver A mais B sobre C, isto é igual a A sobre C mais B sobre C, só existe assim, porque se fosse A sobre C, sei lá, mais B, há muita gente que diz que isto é igual a A sobre C mais A sobre B, isto aqui é um erro, portanto só podem aplicá-la assim, estamos nessas condições. Isto é o mesmo que ter limite então, quando x tende para mais infinito, traço fração, ln, e agora aqui já vou avançar um pouco, porque é levantado a x sobre x, aliás, aqui houve um erro, uma distração, eu quando apliquei aqui as propriedades, portanto, dos logaritmos, repare-se, o que eu tinha aqui era é levantado a x, eu coloquei aqui apenas aqui x, então vou corrigir, aqui deverei colocar é levantado a x. Então será E levantado a x sobre E levantado a x dá 1, menos 1 sobre E levantado a x sobre x, mais 1. Tudo bem. Então agora repare-se, este limite aqui, o primeiro, não é? Quando x tende para mais infinito, o E levantado a x, já vimos, tende para mais infinito. 1 sobre mais infinito dá 0. Fica 1 menos 0 que dá 1. O logaritmo de 1 dá 0. Portanto, aqui vou ficar com 0 sobre... Vou ficar com 0, o logaritmo de 1 é 0, sobre mais infinito. E repare-se, isto não é nenhuma indeterminação. Isto é o mesmo que ter 0 vezes 1 sobre mais infinito. 1 sobre mais infinito é 0. Isto é o mesmo que ter 0 vezes 0, que dá 0. Portanto, este limite aqui, este aqui primeiro, repare-se, este primeiro limite aqui,
obviamente que dá 0. Isto aqui é o limite de uma constante, dá 1, mais 1. Então já temos o m. O m neste caso é igual a 1. Então só me falta neste caso o cálculo do b. O cálculo do b. O b calcula-se como sendo o limite quando x tende para mais infinito de f de x menos mx. Ou seja, isto há de ser o limite quando x tende para mais infinito de f de x, que neste caso é ln de e elevado a x menos 1 menos x, dado que o m é 1. Então isto aqui, como estamos a ver, vai dar uma determinação que é infinito menos infinito. Da mesma forma como fiz anteriormente, vou passar este x a um logaritmo para obter o limite quando x tende para mais infinito do ln de elevado a x menos 1 menos ln de elevado a x. Agora aplico aqui as propriedades dos logaritmos para obter o limite quando x tende para mais infinito do ln elevado a x menos 1 sobre x. Este limite foi, aliás, este limite aqui, que é o ln, não, este não está feito, é parecido ao da linha anterior. Mas aqui cometo novamente o mesmo erro, isto já começa a ser um erro de simpatia, aqui é elevado a x. Então isto está a ser mesmo ter limite, quando x tende para mais infinito, do ln, elevado a x sobre elevado a x dá 1, menos 1 sobre elevado a x. Este limite é fácil, não é? Porque quando x tende para mais infinito, o elevado a x tende para mais infinito, 1 sobre mais infinito dá 0, 1 menos 0 dá 1, o logaritmo de 1 é 0. Pelo que a assíntota há de ser y igual a mx, que neste caso se reduz a y igual a x. Pronto, seria isto, não é? Agora, nestas alíneas que a questão, que é a linha D e a linha E, são alíneas que eu resolverei num próximo vídeo. Portanto, é caracterizar a função f', é determinar a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função f no ponto abscissa menos 1. Fica, portanto, como digamos, um desafio que eu resolvo amanhã. Portanto, por hoje é tudo. Muito obrigado.